Bem, vamos lá. É, Estamos aqui para essa aula, né, do Novo Testamento 1, que a gente vai aprender. A primeira aula ela é sobre uma conciliação entre os evangelhos e a vida de Jesus, né? Como os evangelhos eles refletem o Jesus histórico, né? Como os evangelhos falam sobre Jesus, apresentam Jesus. Então, aqui está um breve sumário, só um minutinho. Um breve sumário do que a gente vai entender e aprender nessa aula, nesse capítulo aqui, que é o primeiro capítulo do livro, né? Então, a gente vai ver a coleção dos evangelhos, né? Que no total são 4, mas a gente também vai aprender, né, sobre os evangelhos escritos e os orais, de certa maneira, o evangelho oral que a gente vai aprender também. Os evangelhos sinóticos, que são os semelhantes, né, os 3 primeiros, e no final a aula ela conclui com uma visão panorâmica da vida de Jesus. Então, mostrando como os evangelhos revelam quem é Jesus, o ministério e tudo mais que está ligado ao próprio Cristo, né? Então, para iniciar, a gente vai começar aqui com a coleção dos evangelhos. É muito importante a gente não desprezar esse livro, né, essa matéria, que é a matéria do Novo Testamento 1, né? E ele apresenta primeiramente os evangelhos, que são os primeiros livros do Novo Testamento. E a gente tem, eu pelo menos tinha, uma, um péssimo hábito de desprezar os evangelhos, não desprezar, mas é porque eles são, de certa maneira, simples. Eles são fáceis de ler, tanto que normalmente quem começa na fé, ele já começa a ler geralmente pelos evangelhos, porque os evangelhos apresentam a Jesus e, de certa maneira, isso daí é fácil, né, de gente conhecer Jesus através dos evangelhos. Então, a gente tem uma predisposição a pensar que os evangelhos, na verdade, eles são simples, não devem ser estudados com tanta cautela, enfim, né? Mas a gente vai aprender na aula de hoje, e não apenas na de hoje, mas nas próximas, que os evangelhos, eles têm uma certa complexidade por trás. Eles, de fato, são simples, e eles têm esse intuito de apresentar o Cristo de uma maneira fácil de se entender. Mas por trás da publicação desses evangelhos, né, existe toda uma questão técnica, né, de construção dos evangelhos, da escrita dos evangelhos, do surgimento dos evangelhos, o contexto dos evangelhos, né? Os evangelhos, eles foram escritos com uma finalidade. Então a gente precisa se perguntar, que finalidade é essa? Né? A gente também pode se perguntar para quem foi escrito os evangelhos, né? Em que data esses evangelhos foram escritos? E para a pessoa que não está acostumada com um estudo mais profundo da Bíblia, ela pode acabar se contentando em, por exemplo, pensar que não é importante para mim, como cristão, saber quando Marcos foi escrito, quando Lucas foi escrito, né? Mas para nós que temos um apreço a mais pela palavra do Senhor e pelo estudo da palavra, né? Porque a palavra em si é uma bênção, mas existe um, como é que eu posso dizer? Existe uma toda essa complexidade, né? A palavra em si, ela é uma bênção, mas ela precisa ser interpretada. E a interpretação da palavra, ela é um pouco mais complexa, né? Então, quando você vem estudar teologia, você não vai apenas ter uma interpretação, né, puramente rasa do que está sendo escrito, mas você vai ter uma interpretação
uma explicação do porquê que aquilo é assim, né? Uma explicação que normalmente vai levar em conta o contexto histórico, vai levar em conta o contexto geográfico, vai levar em conta uma série de questões, né? Que você começa a enxergar a Bíblia de uma outra forma, certo? Então, os evangelhos, eles não estão isentos disso. É impressionante o que a gente pode aprender quando nós vamos estudar a origem, os autores, a data, o contexto, os destinatários dos evangelhos, tá bom? Então, antes de tudo, né, o meu convite fica para que a gente não tente, como muitas vezes eu já fiz, acabar empurrando com a barriga, né, e não dando tanto valor, né? Porque às vezes a gente pensa que, por exemplo, estudar as epístolas paulinas, né, ou estudar o livro, por exemplo, dos reis, das crônicas, né, que são muito mais importantes, né? Por exemplo, tem gente que coloca em peso de importância para os livros, porque determinado livro é mais importante do que outro livro, né? Mas não. Na realidade, cada livro da Bíblia ele tem uma complexidade por trás, uma complexidade de construção, né? E é isso basicamente que nós vamos aprender hoje, né? A aula de hoje, ela começa um tanto quanto um pouco mais difícil de ser compreendida, porque ela começa de forma técnica, mas ela vai caminhando para uma parte muito mais tranquila, muito mais inteligível, né? Então, por conta disso, né, eu já fiz essa introdução para que a gente compreenda exatamente o que é que nós vamos aprender na aula de hoje, tá bom? Então, o primeiro ponto é a coleção dos evangelhos. Eu quero ler rapidamente aqui para a gente ter uma noção do que é que dessa apresentação do que seria o evangelho, né? Então, olha só. Dá-se geralmente o nome de quatro evangelhos aos quatro primeiros livros do Novo Testamento. Antes do século IV, todavia, a coleção era designada apenas pelo nome de O Evangelho, distinguindo-se as diferentes formas por segundo Mateus, segundo Marcos, ou seja, antes, né? Antes dos quatro evangelhos serem realmente agrupados, né, e ratificados como os evangelhos, eles eram, claro, vistos juntos, mas eles eram, de certa maneira, um tanto quanto separados, né, basicamente como é hoje, na verdade. Dizendo o evangelho segundo Mateus, o evangelho segundo Marcos, o evangelho segundo Lucas, o evangelho segundo João, né, ou seja, o evangelho escrito por Mateus, evangelho escrito por Marcos, evangelho escrito por Lucas e por João. Então, é a esses livros que nós vamos nos debruçar hoje, tá bom? É a esses livros que são chamados de evangelhos. Olha só, além do evangelho escrito, né, que é esse que nós temos hoje em dia, recordado pelos quatro evangelistas, havia ainda o evangelho falado ou oral, né? O evangelho oral. Então, hoje nós vamos aprender sobre os dois tipos de evangelho. O evangelho escrito, que é esse que nós temos na nossa Bíblia hoje, e também o evangelho oral, tá? O evangelho oral, ele é antes do evangelho escrito. Então, antes do evangelho ser escrito, ele era passado de boca a boca, né? Então, essa boa nova, que é chamada evangelho, a palavra evangelho significa boa nova, né? Ela vem do grego, que se diz evangelium, né? Então, essa boa nova proclamada por Cristo e pelos discípulos, né? Era transmitida primeiramente de forma oral e depois é que foi escrito. Então, vamos lá. O emprego da palavra e seus derivados provém do verbo evangelizomai, né? Que é uma palavra grega, né? E ela foi escrita na Septuaginta, né? A Septuaginta, ela é uma tradução do hebraico para o grego, né? Então, olha só, ela, principalmente essa palavra evangelizomai, ela aparece nos textos de Isaías, né? Isaías 40, versículo 9, 52, versículo 7 e 61, versículo 1, né? Os evangelhos, boas novas, né?
E o próprio Cristo, lá em Lucas 4,18, ele falou, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, né? E me enviou, né? Me capacitou para levar o evangelho, né? Aos oprimidos. Então, o próprio Cristo aplica essa palavra a si próprio, né? Utilizando o próprio texto da Septuaginta, né? Então, isso é um ponto muito importante, né? O uso da Septuaginta, que é teoricamente o Antigo Testamento em grego, né? Jesus usa para si próprio, dizendo que ele foi enviado para evangelizar, né? Ou seja, para ele foi enviado para trazer as boas novas. E a origem o cerne do evangelho é as boas novas de salvação, né? Então, o que é o evangelho? O evangelho são as boas novas de salvação, né? Dentro dessas boas novas de salvação existe uma série de outras informações, mas em suma, o evangelho em si significa isso, boas novas, as boas novas, no caso, nesse caso cristão, ele é as boas novas de salvação proclamada por Cristo, né? Então, um ponto interessante aqui é para falar sobre, que aparece no livro, né? Só uma dúvida, irmã Daniele. A senhora chegou a ler o livro antes da aula? Chegou a dar uma lidazinha? Então, na verdade, eu nem peguei o livro ainda, porque eu estava com o livro errado semana passada e hoje eu acabei Ah, não pegando, porque semana passada eu estava fazendo o Antigo Testamento Médio, daí eu achei que ia continuar, então eu não me importei de pegar o livro, porque eu achei que ia continuar o livro da semana passada. sim, entendi, compreendi. Realmente eu também estou na mesma situação. Até comentei com o presbítero Rafael que eu tive o tempo foi um pouquinho mais curto para ler, né? Mas a senhora vai ver lá, né? Que esse ponto aqui é um ponto interessante. Uma das coisas que nos ajuda a entender a Bíblia hoje, né? Uma das ferramentas que nós podemos recorrer para compreender as Escrituras hoje é recorrer à patrística, né? A patrística, o que é a patrística? É a coleção de escritos dos pais da igreja, né? E quem são os pais da igreja? São aqueles discípulos dos discípulos de Jesus, né? Então, ou seja, são os primeiros bispos, né, da igreja, né? São os primeiros pastores, né? Que depois ali dos apóstolos, né? Muitos aprenderam aos próprios pés dos apóstolos, né? E escreveram muitas coisas. Então, essas escritas, né, são de grande valia para a gente hoje, para a gente compreender o que a igreja primitiva, ou seja, a primeira igreja, compreendia dos textos bíblicos, da doutrina bíblica, da ortodoxia bíblica. Então, esse texto aqui, ele traz uma citação do bispo de Lyon, que era o Irineu, né? Ele é bem conhecido, o Irineu de Lyon. E ele escreveu isso aqui em meados do ano 180, né? Então, olha o que Irineu diz assim: assim como na Terra, não, assim como a Terra consta de 4 continentes, assim como os ventos são 4, assim também é natural que a Igreja Universal se baseie em 4 fortes colunas, que são os 4 evangelhos. Então veja só, o próprio Irineu de Lyon, lá em meados do ano 180, já via os 4 evangelhos como 4 colunas, né, sobre a qual a igreja se baseia. Então vejamos o que isso quer dizer para nós, que no ano 180 já se entendia os 4 evangelhos como sendo canônicos, né, como sendo colunas mesmo, base para a nossa ortodoxia cristã, né? Então, isso aqui é muito importante, porque Ireneu, ele é um dos pais da igreja mais notáveis, né? Do período da patrística, né? Ele escreveu muita coisa interessante e ele é um dos pais da igreja mais utilizados como fonte hoje em dia. Então, quando o Ireneu fala dos quatro evangelhos como sendo colunas da igreja, né? A gente compreende que os 4 evangelhos
logo no primeiro e segundo século, já eram, né, canônicos, já eram importantíssimos, já eram vistos como escrituras, né, como escrituras válidas. Então, isso é muito importante. Essa frase do Irineu, ela é muito importante para a nossa fé hoje, né? Muito bem. Eu vi aqui que o presbítero já está aqui na aula juntamente conosco, né? Daí eu gostaria de passar a palavrinha para o senhor, se quer falar alguma coisa para a gente dar continuidade aqui. Rapaz, eu estou um pouco atrapalhado com a parte da live hoje aqui, viu? Não sei se ele tá. Só tá conseguindo me ouvir bem também, irmão? Rapaz, foi, irmão, é que eu tô mexendo em outras coisas aqui, Ah, sim. aí dá dificuldade de apertar o botão. Não, irmão, tá na benção. Eu tô aqui ouvindo aí a aula do Amém, irmão. Tá então. na... Fique à vontade, meu irmão. Eu tô Amém. ouvindo Então bem, vamos sim, lá. tá? Oi? O irmão perguntou se eu tô ouvindo bem, daí eu tô ouvindo bem. Ah, tá. Então vamos lá. Então, outra coisa que a gente vai ver agora, eu quero apresentar rapidamente, é os documentos do Professor, primeiro e segundo século que fazem menção direta ou indireta aos quatro evangelhos como sendo canônicos, tá bom? professor Isaac, Então, oi, desculpa interromper, que eu não quis interromper aquela hora, já que me deu a oportunidade agora. Isso que o sim, irmão falou aí há uns segundinhos atrás aí, do Evangelho falado, né? É, sim, uma curiosidade aí para a sala de aula. fique à O vontade. falado, ele é interessante assim, porque os estudos aí dizem que a gente não sabe o verdadeiro nome de Deus, né? A Sim, gente não sabe o verdadeiro nome dele. Aí tem a história do pentagrama, né? Onde eu quero chegar do falado, né? Que os estudos falam que a gente não sabemos o nome de Deus porque os judeus não ousavam dizer o nome de Deus em vão, né? É um dos sim, 10 mandamentos. E com isso, como eles não falavam o verdadeiro nome de Deus, foi se perdendo. Não foi escrito e acabou se sim, perdendo a verdadeira pronúncia, né, do nome. Então, isso aí que o irmão falou é muito interessante. O falado é é bacana, verdade. mas se tiver o escrito, acontece uma situação dessa aí. Era só esse comentário que eu queria fazer. Amém, mas é verdade, realmente, essa questão da tradição oral, ela é uma questão que só ela é recurso para uma aula inteira. Só a questão da tradição oral. É claro que hoje nós vamos passar um pouco mais breve sobre ela, né? Mas, por exemplo, uma das coisas que os católicos, eu assisto muito debate entre católico e protestante para compreender a visão dos irmãos católicos, né? Então, uma das coisas que os católicos utilizam bastante é a tradição oral, né? Se você quer falar, pode, fica à vontade. Não, é que deixa meu microfone aberto aqui. O irmão falou que assiste debate, né? Sim. Então, ainda bem que nós estamos em três aqui na sala de aula. Eu, às vezes, assisto a missa, irmão, para saber o que está acontecendo lá. Qual que é o método Uhum. deles, o que eles falam. Tem dias que eu assisto a missa inteirinha. Ah, sim, Mas, irmão, é só para saber, para conhecimento de estudo. sim. Eu só tô com um pouquinho de dificuldade para ouvir, porque eu acho que o meu telefone, ele não Acho que tá colocando o som. eu estou falando meu longe ali. Eu falei que, às vezes, eu assisto a missa em caráter de conhecimento, para saber o que estão falando lá, o que eles trazem Sim, para o povo lá. Então, tipo, sim, um pouquinho que o irmão está assistindo missa, não, mas irmão, eu estou assistindo missa lá de vez em quando, para saber o que eles trazem, o que eles falam, qual que é a, a ortodoxia deles, né, o que eles trazem ali para o povo ali. né, é verdade. Realmente, essa relação entre evangélicos e católicos, a gente pode tranquilamente, né? Antigamente eu achava o seguinte, que a gente não podia consumir material de outras religiões, né? Porque de alguma maneira ia contaminar, ia ser uma espécie de heresia ou algo parecido.
Mas é puramente infantilidade, né? Não, mas irmão, sabe por que o irmão não está muito errado isso não? Porque quando a gente entra nesse assunto, a gente não está fugindo do assunto aí, é assim, nem todo mundo pode ler um livro espírita. Nem Sim, todo mundo pode ler porque vai, talvez, se não tiver muito alicerçado na fé, acaba confundindo algumas coisas, né? Mas as é pessoas que verdade. gostam do estudo, gostam do conhecimento, assim, como é que eu vou dar uma aula sobre idolatria se eu não souber como é que funciona a idolatria? Como é que eu vou Sim, falar de uma. Daqui um dia aqui o livro de religiões e seitas, né? Como é que eu vou sim, poder falar que alguém pratica uma seita se eu não conheço, só por ouvir falar? Então, é para você verdade. dominar o assunto, você tem que conhecê-lo. Isso é a base de qualquer coisa, né? É verdade. Eu acho que eu vou precisar sair daqui, porque eu tô lhe ouvindo, mas eu tô lhe ouvindo muito baixinho, porque o meu celular, ele tá como se fosse uma chamada telefônica, então ele põe muito baixinho, mas eu vou tentar sair e entrar aqui de novo para ver se melhora o áudio. Só um minutinho. O senhor pode tentar falar novamente, só para mim ver se eu consigo ouvir bem agora? Alô, passeou, irmão? Melhorou? Agora melhorou. Olha, Mas é verdade. O que o senhor estava falando, né, sobre essa questão da... Eita, até ele saiu sem querer, coitadinho. Mas essa questão sobre as fontes, né, a gente precisa ter um certo cuidado, é claro, mas também, né, para quem tem capacidade para isso, né, são fontes. É muito importante a gente conhecer, teoricamente, né, vamos usar entre aspas, o inimigo, né? A gente precisa conhecer que é para poder saber nos defender também, né? isso Então, aí, saber o que se prega, o que se fala, para que um isso, dia, se nós conversarmos com alguém, aí você vai evangelizar alguém desse cunho aí, você tem que saber falar e saber o que ele pensa, para poder trazer uma resposta, um pensamento que ele está falando ali. sim, é verdade. Então, né, mas o que eu estava o que eu estava me referindo antes, né, uma das coisas que a Igreja Católica ela utiliza contra os evangélicos é porque é o seguinte: na Igreja Católica se tem o não apenas a Bíblia, né, mas existe a chamada tradição, né? Eu esqueci agora como se chama. Jesus, me fugiu da mente. São duas espécies, que é a tradição oral e o magistério, né? Eu esqueci como se chama a tradição oral. Mas para eles, né, existe uma tradição oral que está fora da Bíblia, né, que fala coisas que nós devemos ainda hoje seguir, né? Mas não tem comprovação bíblica. Então a gente nós protestantes não seguimos porque a gente não sabe se a origem, né, de onde apareceu isso, né? Mas eles entendem que existe uma tradição oral e essa tradição oral não acabou com a escrita dos evangelhos, né? Para nós, teoricamente, a tradição oral ela é desativada quando a tradição escrita passa a existir. Mas para eles, as duas ainda existem juntas, né? A tradição escrita e a tradição oral. Então, para os católicos, eles têm uma série de tradições e dogmas que são passados de forma oral, né? E a tradição oral ela é muito importante, mas ao mesmo tempo ela é muito perigosa, porque pode se passar algo pela tradição oral que não é de Deus, né? E aí como é que fica, né? A Bíblia nós temos certeza da divindade dela, mas a tradição oral não. Então a gente precisa ter um cuidado em relação a isso. Mas voltando agora para o slide aqui, então, o que a gente vai apresentar agora são documentos do primeiro e segundo séculos que fazem menção direta ou indireta aos quatro evangelhos como sendo canônicos.
tá bom? Então, eu quero apresentar aqui os oito documentos que o livro traz, tá bom? Então, ele apresenta o cânon muratoriano, os prólogos antimarcionistas, o Diatessaron, as memórias dos apóstolos, as epístolas dos apóstolos, o evangelho de Pedro, exposições dos oráculos do Senhor e a Didaquê, tá? Esses 8 documentos, eles são documentos históricos e eles fazem menção direta ou indireta aos 4 evangelhos como sendo canônicos, ou seja, eles são recursos históricos, eles são documentos históricos que comprovam a canonicidade dos evangelhos, tá bom? Eles falam direta ou indiretamente aos evangelhos, tá bom? Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre eles, né? Na realidade, o melhor mesmo seria a gente, né, estudar mesmo, né? Porque cada documento desse, a gente pode fazer uma aula sobre cada documento desse. Mas a gente vai tratar aqui em alguns minutos para não se prolongar. Eu já vou passar para o próximo slide para a gente iniciar. Eu só preciso desativar aqui um negócio aqui no celular, porque, meu Deus do céu, hoje o cão tá solto mesmo aqui no meu celular para atrapalhar a aula. E eu peço perdão aos irmãos por isso, mas estava ativado aqui as notificações, fica chegando um monte de mensagem e aí me atrapalha. Mas vamos lá, agora eu já desativei. Então, eu vou apresentar agora o que seriam esses documentos e como esses documentos se referem aos evangelhos. E ainda mais, por que é importante a gente estudar esses documentos, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o cânon muratoriano. O cânon muratoriano é o fragmento da lista mais antiga conhecida dos livros do Novo Testamento, datado de aproximadamente 170 depois de Cristo, que reflete o esforço da igreja primitiva em Roma para estabelecer uma coleção de escritos autorizados contra heresias, como o caso do marcionismo, né? O texto reconhece os 4 evangelhos e Atos, 13 epístolas de Paulo e outros escritos apostólicos, tá bom? Então, veja bem, o objetivo do cânon muratoriano era defender a igreja contra heresias, como o caso do marcionismo, né? Daí eu pergunto aos irmãos se vocês têm uma certa familiaridade com o que seria o marcionismo, né? Para poder fazer sentido aqui, para saber se os irmãos conseguem entender exatamente para que servia o cânon muratoriano. A irmã Daniele tem alguma noção do que seria o marcionismo? É marcionismo, com R. Marcionismo. Isso. Eu vou falar a verdade, eu nunca ouvi falar. Ah, bem. Na realidade, a primeira vez que eu ouvi falar sobre o marcionismo, não faz muito tempo, faz coisa de 2 anos, talvez, que eu comprei um livro da editora Geográfica sobre a origem da Bíblia. E o marcionismo ele está muito ligado com a origem da Bíblia e com a canonicidade dos livros, né? Então, essa heresia, né, do marcionismo, ela está muito ligada com a origem da Bíblia. Então, vamos lá, eu vou rapidamente explicar aqui o que seria o marcionismo. O marcionismo, na verdade, ele tem esse nome porque quem deu origem a essa heresia foi o próprio Marcião. E quem era o Marcião? Marcião era um filho de pastor que iniciou uma seita no início da igreja primitiva. E o Marcião, ele não acreditava que toda a Bíblia era palavra de Deus. Na verdade, ele acreditava que o Antigo Testamento era totalmente descartável e um lixo. E ele desprezava o Antigo Testamento e dizia que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau e perverso e que
Nem no Novo Testamento todos os livros eram proveitosos, né? O Marcião acreditava que algumas partes do Novo Testamento também deveriam ser jogadas no lixo. Então, ele reduziu a Bíblia para uma pouca quantidade de livros, tá bom? Então, agora que a gente mais ou menos entendeu o que seria o marcionismo, essa doutrina de que nem toda a Bíblia é inspirada por Deus e que só uma parte dela serve, é que nasce o cânon muratoriano. O cânon muratoriano, ele é uma resposta ao marcionismo, né? Então, na verdade, ele é uma lista de livros que são canônicos, tá? Então, ele foi encontrado recentemente, não faz muito tempo que o cânon muratoriano ele foi encontrado, e ele lista os livros que são canônicos, tá? E quando a gente chega no Novo Testamento, ele reconhece os 4 evangelhos como sendo canônicos, né? Como sendo parte da Bíblia, como sendo inspirados por Deus. Então, o cânon muratoriano, ele faz referência aos evangelhos dessa forma. Ele mostra que os evangelhos, eles são, sim, canônicos e reconhecidos e inspirados por Deus. Daí eu pergunto, ficou claro essa questão do cânon muratoriano? Qualquer coisa a gente volta. Assim, ficou, mas eu acho que tem que, com o tempo, eu consigo dar mais uma pesquisada melhor, né? Mas a princípio ficou. Se a senhora puder realmente dar uma notada, né? Esses documentos que vão ser apresentados aqui, dá para estudar um pouco melhor depois sobre eles, porque eles são bem importantes mesmo para essa aula de hoje, tá bom? Presbítero Rafael. Não, só do Max aí, ele é muito importante ter noção, porque a gente sempre está esbarrando aí em pessoas que falam que a Bíblia foi escrita por homem, a credibilidade dela é duvidosa. Então, isso não está vindo de agora. Isso aí é vindo há muito tempo, né? Que são heresias e coisas que o inimigo tem usado aí na mente do homem para duvidar, questionar a originalidade da palavra de Deus, né? Sim, verdade. E é isso mesmo, realmente e é por isso, inclusive, que eu estou apresentando não apenas o cânon muratoriano, mas os outros documentos, que é para mostrar como nós como cristãos hoje em dia podemos utilizar a história e os documentos históricos para provar a canonicidade dos livros bíblicos, né? Então, só que eu entendo, compreendo que esse tipo de aula é uma aula realmente mais técnica e mais difícil. E, infelizmente, né, o tempo ele é muito limitado, inclusive eu acabei perdendo tempo demais hoje e muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo e daí eu fiquei um tanto quanto meio perdido, mas agora a gente vai alinhar e vamos ver se a gente consegue adiantar aqui o tempo perdido, tá bom? Mas, como eu disse, se a gente parar depois, com um pouquinho mais de tempo, estudar melhor esses documentos, eles são incríveis, eles têm muita coisa boa para a gente tirar deles, tá bom? Então, vamos lá. Os prólogos antimarcionistas, né? Eles, basicamente, o cânon muratoriano é como se fosse uma resposta, né, ao marcionismo, mas os prólogos antimarcionistas, eles são diretamente contra Marcião, tá bom? Então, nos prólogos antimarcionistas, né, eles, como diz aqui, olha, eles são breves introduções aos evangelhos de Marcos, Lucas e João, né, porque o de Mateus se perdeu, compostos provavelmente entre o final do século II e o século IV, com o objetivo teológico de combater a heresia de Marcião de Sinope, tá? Então, eles têm já esse intuito focado no Marcião. Esses textos defendem a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, algo que o Marcião negava, né? E eles reafirmam a autoridade apostólica dos autores,
fornecendo detalhes biográficos históricos valiosos, como a conexão de Marcos com Pedro, né, a de Lucas com Paulo, funcionando também como uma espécie de selo de ortodoxia. Esses prólogos serviam para garantir que o leitor abordasse os textos sob a ótica da doutrina cristã tradicional, preservando a unidade das escrituras contra as tentativas gnósticas de fragmentar a revelação divina, né? Então, olha que maravilha, né? São esses prólogos antimarcionistas. Hoje em dia, quando você compra uma Bíblia de estudo, você encontra lá os prólogos dos livros, né? Quando você vai, uma Bíblia de estudo, aí você abre lá o livro de Esdras, aí você encontra o prólogo do livro de Esdras, né? Que é uma espécie de informações, né, concisas sobre o que seria o livro de Esdras. Aí você vai, é mais fácil de compreender o livro quando você lê o prólogo. Então, a mesma coisa aconteceu aqui com os prólogos antimarcionistas, tá? Eles são documentos que foram feitos como introduções, né, a esses evangelhos, e eles comprovam a canonicidade desses evangelhos, tá bom? Então, tem o Diatessaron. Esse aqui, ele é incrível, ele é muito bom mesmo. Ele foi composto por Tassiano, tá? Tassiano, ele é discípulo do Justino Marte, que, se eu não me engano, é discípulo de João. Se eu não me engano, é isso. Tassiano, ele é discípulo de Justino, que é discípulo de João, né? Então, o próprio Tassiano, ele fez uma coisa incrível. Ele produziu um documento chamado Diatessaron, ou seja, na verdade, no português seria Diatessarão, né? Esse Diatessarão, ele a palavra Diatessaron significa através dos quatro, tá? E esse Diatessaron, ele é uma espécie de... É como se o Tassiano, ele produzisse um novo livro, um quinto livro, só que esse novo livro, ele não é um novo evangelho, ele é uma espécie de mescla de todos os evangelhos. Então, ele reconstrói toda a história, ele é como se fosse uma mistura dos sinóticos, né, em um único bloco. Então, ele vai, por exemplo, ele começa com uma parte de Lucas, aí depois ele já pega outro recorte de Mateus e coloca na frente, aí mais na frente ele põe Marcos, e ele vai construindo o Diatessarão com pedaços dos evangelhos, né, para explicar melhor a história de Jesus, né? Então ele produziu esse livro aí a partir, na verdade, dos 4 evangelhos principais. E uma coisa interessante é que o Diatessarão, ele foi tão importante que lá na igreja siríaca, né, nos primeiros séculos, eles não usavam os evangelhos, eles usavam o próprio Diatessarão de Tassiano, né? Então o Diatessarão, ele foi muito importante, né, na igreja primitiva, né? E hoje em dia a gente não tem mais ele, né? Mas a gente tem partes dele, né, através dos escritos de Justino. Na verdade, acho que Justino que foi discípulo de Tassiano. Então, quando Justino ele escreve ali seus livros, ele usa o Diatessarão como fonte, tá? E é muito interessante. Se vocês tiverem depois oportunidade, claro, tempo, para estudar melhor sobre o Diatessarão, também ele é um documento muito incrível. Memórias dos Apóstolos, vamos lá. As Memórias dos Apóstolos é o termo técnico utilizado por Justino Marte em meados do século II para se referir aos escritos da vida e dos ensinamentos de Jesus que ele identifica explicitamente como os evangelhos, tá? Então ele escreveu 2 livros, que é Apologia e Diálogo com Trifão. Nesses livros, Justino descreve que esses textos eram lidos nas reuniões dominicais, nas continuidades cristãs, né? Olha só o que esse texto aqui está querendo dizer. Que quando Justino escreveu esses 2 livros, chamado Apologia e Diálogo com Trifão, ele deixa bem claro nesses livros dele que os evangelhos eles eram utilizados como escritura
nos cultos dominicais. Mas olha que coisa interessante, a gente está falando aqui do ano 150 depois de Cristo. Ou seja, a igreja ainda era muito recente. A igreja era bebê ainda, mas ela já utilizava os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João como sendo escritura. Então, quando eles iam ler o Antigo Testamento, que já era há muito tempo canonizado como escritura, eles também faziam a leitura dos evangelhos como escritura. Tá? Então, esse relato de Justino é muito importante para defender a canonicidade dos evangelhos, tá bom? E as memórias dos apóstolos, né, era a forma como ele chamava os evangelhos. Ele não dizia o evangelho de João, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, como eu disse para vocês, na verdade, ele usava o diatessarão, tá? Quando ele ia ler na igreja os evangelhos, ele não usava os evangelhos em 4 partes, ele usava o evangelho em uma parte, que era o diatessarão de Taciano, que a gente acabou de aprender sobre ele, né? Então, ele chamava o diatessarão, nessa época não se chamava diatessarão, mas ele chamava de memórias dos apóstolos, né? Então, ele faz referência aos evangelhos como memória dos apóstolos. Opa! Então, vamos lá aqui, passando para o próximo. A Epístola dos Apóstolos. Essa daqui é interessante, porque essa daqui não é, ou melhor, esse daqui não é um documento canônico, um documento produzido pela igreja, nem por um pai da igreja. Na verdade, muito provavelmente, esse daqui, a epístola... Ah, não, acho que não é essa daqui, mas vamos ler aqui. Olha só, a Epístola dos Apóstolos, composta por volta de 140 a 150 depois de Cristo, na Ásia Menor, né, ou possivelmente lá no Egito, é um documento singular do cristianismo primitivo que assume a forma de uma carta encíclica enviada pelos 11 apóstolos às igrejas de todo o mundo. Diferente das cartas paulinas, esse texto funciona como um evangelho pós-ressurreição, relatando um diálogo revelador entre o Cristo ressurreto e seus discípulos sobre temas como a reencarnação, a ressurreição da carne e o destino das almas. Sua importância histórica reside no combate vigoroso ao gnosticismo, tá? Então, olha aqui, o ponto final disso daqui é esse daqui. O que nos interessa sobremaneira é que essa obra remonta à primeira metade do século II, e deve ter sido composta por alguém que tinha ao lado os 4 evangelhos, né? Que era obra bem conhecida sua, né? Os 4 evangelhos, né? Que segue passo a passo nas suas considerações. Então, olha só, essa epístola dos apóstolos, ela é como se fosse um resumo dos 4 evangelhos. E esse resumo, essa epístola dos apóstolos, ela é como se fosse também uma resposta ao gnosticismo, que era uma das heresias mais conhecidas ali da igreja primitiva, né? Então, essa pessoa que compôs aqui a Epístola dos Apóstolos, né, não era nenhum dos apóstolos, é claro, mas ela fez um resumo dos 4 evangelhos, né, e nesse resumo continha as coisas mais importantes dos evangelhos, né, e essa epístola era uma espécie de encíclica, ou seja, uma carta que percorria as igrejas para que as igrejas tivessem como se defender das heresias, tá bom? Outra coisa aqui, esse daqui que eu acabei me confundindo ainda agora, mas é desse que eu estava querendo falar, que é o Evangelho de Pedro. A gente sabe que não existe um Evangelho de Pedro, né? Existem, sim, 2 cartas na Bíblia, mas não existe mesmo o Evangelho de Pedro canônico, tá? Na verdade, esse daqui é um texto apócrifo, lá do século II, que é meado ali de 150, né? Esse Evangelho de Pedro, ele foi redescoberto em 86 no Egito, em 1886. E se destaca por ser um relato da paixão e da ressurreição de Cristo, sob uma perspectiva fortemente anti-judaica e com traços docetistas, ou seja, o docetismo também era uma heresia da igreja primitiva, né? Que nasceu ali o docetismo, né? Que via Jesus ali como se fosse
um espírito, né, e tal, enfim, não o Jesus carne, né? Mas vamos lá. Diferente dos evangelhos canônicos, este escrito apresenta detalhes lendários e sobrenaturais, como a descrição física da ressurreição em que Jesus sai do sepulcro com uma estatura que ultrapassava as nuvens, acompanhado por uma cruz que fala, né? Então, era totalmente, esse evangelho de Pedro é totalmente uma espécie de heresia como um todo, né? Mas uma coisa importante é que para produzir esse relato da ressurreição de Cristo, né? Mesmo que o relato da ressurreição seja totalmente fora do padrão, né? Não tem nada a ver com o que realmente aconteceu na ressurreição, mas a pessoa que produziu o evangelho de Pedro tinha em mãos também os evangelhos comuns, tá? Então, a gente consegue perceber que, de maneira indireta, os evangelhos eles são vistos aqui, porque eles foram utilizados, de certa maneira, como fonte para produzir esse evangelho de Pedro, né? Mas, na verdade, esse evangelho de Pedro, ele é um escrito não ortodoxo e ele é totalmente herege mesmo, né? Mas a gente pode ver que, através dessa heresia, podemos perceber a canonicidade dos evangelhos, tá bom? Agora, esse daqui eu acho muito interessante, que são as exposições dos oráculos do Senhor. As exposições dos oráculos do Senhor foi uma obra monumental composta por Pápias de Herápolis, por volta de 110 a 130 depois de Cristo, composta originalmente por 5 livros que se perderam, restando hoje apenas fragmentos por historiadores como Eusébio de Cesareia e o Irineu de Lyon, né, que foi o que nós falamos agora há pouco, né? E olha que coisa interessante. Eu estava lendo um dia, até separei aqui para trazer aqui na aula, esse livro aqui que é a História Eclesiástica do Eusébio de Cesareia, né? E ele é um livro muito bom. Eu recomendo mesmo porque ele explica coisas muito importantes. Por exemplo, como foi a morte de Tiago, né, irmão do Senhor, né? Teve lá o Tiago que foi morto ao fio da espada, mas o Tiago, irmão do Senhor, ele não foi morto como os outros, né? Ele foi lançado do pináculo do templo e tal. Então tem muita coisa importante nesse livro. E uma das coisas que o Eusébio de Cesareia registrou foi sobre o Pápias de Hierápolis, né? Aqui ele inclusive nem tá, né, com acento, né? Mas a palavra dele, o nome mesmo é Pápias, né? O Pápias de Hierápolis. Esse Pápias, ele escreveu coisas importantes que ele chama de registro ali dos apóstolos, né? Esse registro ele chama de exposições do oráculos do Senhor. Então, ele produziu 5 livros que simplesmente se perderam na história, mas ele tem contribuições muito boas, né? Por exemplo, como ele diz aqui mais aqui embaixo, é através desses escritos de Pápias que a gente sabe que, na verdade, o Evangelho de Marcos, na verdade, ele nada mais é do que as memórias do apóstolo Pedro, tá bom? E a gente sabe também, através do próprio Pápias, que o Mateus, ele escreveu primeiramente seu evangelho em aramaico, depois que foi traduzido para o grego. E outra coisa importante demais para nós que somos assembleianos, que o Pápias escreveu, é que a igreja primitiva acreditava em um milênio literal na Terra depois da volta de Cristo, tá? Então, isso é muito importante para nós hoje. Esse registro de Pápias é muito importante para nós hoje, porque ele cria no milênio literal, que é como nós cremos também, mas os amilenaristas não creem nesse milênio literal, né? Então, as exposições dos oráculos do Senhor, na verdade, não existem mais. A única coisa que nós sabemos sobre isso está nesse livro aqui, que é o livro do Eusébio de Cesareia, né, que foi historiador cristão, e ele escreveu no seu livro a História Eclesiástica, né? Então é importante a gente compreender essa importância das exposições dos oráculos do Senhor, que na verdade nem existem mais.
E, por fim, o 8º documento que comprova de maneira direta ou indireta a canonicidade dos evangelhos é a Didaquê, tá? Então, a Didaquê, ela é um dos documentos mais jovens, próximos, né, da criação ali da igreja, né? Então, ele foi escrito entre 60 e 100 depois de Cristo, né? E ele era uma espécie de manual, uma espécie de doutrina de como ser um cristão e no que a igreja primitiva acreditava. É importante demais que o Didaquê ele foi preservado até hoje, né? E ele é incrível. Quando você lê também, e eu trouxe aqui porque eu tenho uma cópia do Didaquê aqui. E veja como ele é fininho. Olha aqui, olha. Ele é muito fininho. E aqui, nesse livro, né, Didaquê, você consegue... ele é chamado de a instrução dos 12 apóstolos, né? Então, ele vai falar sobre tudo, sobre batismo, sobre a Santa Ceia, sobre a volta de Jesus, sobre a ressurreição. Ele é incrível. E uma das coisas que ele fala, né, de certa maneira ele traz, é essa espécie de uma tradição, né, de um conteúdo, né, dos apóstolos, porque o Didaquê é a instrução dos 12 apóstolos, né? Então, algumas coisas que a gente encontra no Didaquê só podem ter sido tiradas de um evangelho, mesmo que oral ou escrito, mas existia ali. Então, o Didaquê, ele é uma comprovação de que existia um evangelho que percorria e ele precisava ser sintetizado, e ele foi sintetizado no que nós conhecemos aqui como Didaquê, né? Então, olha aqui outra coisa interessante para concluir essa parte aqui, esse início da coleção dos evangelhos, é o quê? Quando os evangelhos começaram a caminhar juntos? Eu vou ler aqui. É comum supor que os 4 evangelhos comecem a aparecer junto logo a seguir a publicação do evangelho segundo João, tá? A gente precisa lembrar que o evangelho segundo João, ele é o último a ser escrito, né? Lá quando João já está bem velhinho. Há um autor que supõe terem sido os mesmos coligidos em Éfeso, 15 ou 20 anos após o aparecimento do Evangelho de João, de maneira que essa obra tivesse a mesma divulgação que os outros evangelhos. Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente vai estudar os evangelhos é que nem sempre os evangelhos caminharam juntos, aglutinados, como a gente encontra na Bíblia hoje. Lembre-se que são 4 autores diferentes que escreveram em 4 lugares diferentes, né? Com públicos diferentes, né? Então, os evangelhos, eles nasceram separados. E eles nasceram, um nasceu antes do outro, então eles não nasceram no mesmo dia, no mesmo ano, né? Eles nasceram separados. Mas há um consenso entre os teólogos que eles começaram a caminhar juntos depois que o Evangelho de João foi escrito. Então, eles começaram a caminhar juntinhos, os 4, né, pelas igrejas, de tal maneira que o Tassiano, lá na Síria, ele compilou os 4 evangelhos em um apenas, que é chamado de o Diatessarão, que foi o que nós já estudamos aqui, né? Então, o Diatessarão, ele só pôde ser escrito depois que o Evangelho de João foi escrito, porque o Diatessarão, ele significa através dos 4. Então, por mais que os três evangelhos primeiros sejam sinóticos, semelhantes, mas o Diatessarão, ele também inclui os relatos de João no seu conteúdo, tá bom? Então, é importante a gente compreender essa parte aí também. Olha aqui o que mais está escrito, né? Quanto ao capítulo 21 de João, julga-se que é um epílogo, ou seja, uma conclusão, né? Serve de conclusão ou remate aos 4 evangelhos, né? Então, aquela parte lá que João diz, nem tudo que Jesus fez foi escrito, porque não caberia em livros, não teria livro suficiente, tal, aquela parte tudinha ali é como se fosse uma conclusão dos evangelhos, né? Então, ou seja, crê-se que quando João escreveu o seu evangelho, ele já sabia da existência dos outros evangelhos. Então, é como se ele tivesse feito ali uma espécie de
conclusão, né? Por isso que, inclusive, que João ele escreve muita coisa que não está nos outros evangelhos, né? Apesar de que o evangelho de João seja um evangelho teológico, que vai falar a respeito de Cristo, né? Vai falar a respeito do ensino teológico de Cristo como sendo uma divindade, a gente pode ver que é provável que João já conhecesse o evangelho de Mateus, de Lucas e de Marcos, e por isso também é que ele pode ter trazido coisas que não estão nestes evangelhos, né? Então ele fez uma espécie de complementação também aos outros evangelhos. Mas, seja como for, como diz o texto aqui, podemos ter a certeza de que a coleção dos 4 evangelhos data de cerca do ano 110, né? Data em que se forma outra grande coleção do cânon do Novo Testamento, que são as epístolas paulinas, né? Então, para a gente sintetizar essa primeira parte da aula, a gente vê que os evangelhos eles foram compilados e começaram a caminhar juntos, pelo menos a partir do ano 110, ou seja, os 4 evangelhos já estavam concluídos por volta do ano 110 depois de Cristo. Isso é muito importante. Por quê? Porque isso vai mostrar a fidelidade dos evangelhos. Por quê? Porque quanto mais o evangelho está próximo de Cristo, mais fiel ele é ao que Cristo ensinou, né? E a gente vai aprender mais na frente que o próprio Paulo, ele através das suas cartas, ele vai trazer a espécie do evangelho oral que foi antes do escrito, né? Inclusive, eu não sei exatamente por que o autor do livro daqui do Ibadep trouxe primeiro a parte dos evangelhos, a coleção dos evangelhos mesmo, antes de trazer a questão da tradição oral. Se fosse, claro, Deus que me perdoe a presunção, mas se fosse eu que tivesse escrito, começaria pela parte oral, porque ela vem antes da parte escrita, né? Mas a segunda parte que a gente vai tratar aqui é o evangelho oral, é a segunda parte. Mas antes de eu entrar aqui no evangelho oral, eu queria saber se ficou alguma dúvida, algo que a gente possa melhorar aqui na explicação da parte anterior, ou se a gente pode avançar tranquilamente aqui para a parte do evangelho oral. Tá perfeito, irmão. Pode seguir aí. Podemos avançar? Também, tudo certo. Os irmãos querem fazer alguma pausa? Na última aula eu pensei em fazer uma pausa, mas depois eu esqueci. Querem fazer uma pausa ou a gente já continua direto? Não, da minha parte, pode continuar. Amém. Mas só está conseguindo compreender bem o que está sendo falado, porque eu sei que também tem uma certa dificuldade, né? Mas, ou seja, porque o texto é um texto muito complicado de se entender mesmo. Mas só está conseguindo assim, captar alguma coisa? Eu fiquei com uma dúvida daquela. Como é o nome daquele Tarciano, que ele escreveu qual livro? O Diatessarão. Esse aqui. Então, ele usava isso para dar aula nas sinagogas. Mas é porque, no caso, não existia a Bíblia ainda da forma que a gente conhece. Seria isso? Isso, exatamente. No caso, vamos recapitular rapidamente o que seria o Diatessarão. O Diatessarão, ele é os 4 evangelhos, Marcos, Lucas e João. Só que ele meio que misturou os 4 evangelhos e formou um livro só dos 4 evangelhos. Então ele pega tudo e reorganiza por coisa. Porque, por exemplo, tem algumas coisas que João escreveu que ele escreveu aquilo, mas aquilo, na verdade, foi antes de Marcos. Então, ele começa a picotar os 4 evangelhos e depois colar tudo de novo, né, produzindo um único texto, uma espécie de uma única história, porque, deixa eu tentar reformular aqui de novo. Os evangelhos, eles não estão em ordem cronológica, eles tentam sim uma ordem cronológica e existe pequenas ordens cronológicas, mas ou seja, eles seguem uma linha realmente por exemplo, o Lucas começa com o nascimento de João Batista, né? Mas aí ele fala do nascimento de Jesus e tal, e todos eles culminam com a morte de Cristo, certo?
mas os relatos das curas, dos milagres, dos sermões, eles não estão em ordem cronológica. Os próprios evangelistas que escreveram os evangelhos, eles deixam um pouco isso misturado, porque eles misturam com um objetivo, que é tentar explicar a forma que eles veem Jesus. Mas o Taciano, que escreveu o Diatessarão, ele coloca tudo em ordem cronológica, e automaticamente ele pega um pouquinho de João e coloca aqui, um pouquinho de Mateus e coloca aqui, um pouquinho de Marcos e coloca aqui, e ele vai formulando em ordem perfeitamente cronológica os evangelhos. Então, por isso que o Diatessarão era um livro muito confiável e lido, ele realmente ficou por muitos anos sendo muito mais utilizado do que os evangelhos separados, porque ele era muito bom. Realmente ele era um livro muito bom, né? Mas depois ele entrou em desuso e a igreja preferiu utilizar os 4 evangelhos separados mesmo do que um único evangelho aglutinado de forma cronológica. Mas você já conseguiu compreender mais um pouquinho agora? Agora consegui entender um pouco melhor. Mas como tem um vídeo, eu vou mandar para a senhora vou colocar lá no grupo um vídeo que eu assisti sobre o Diatessarão. Eu acho que no vídeo vai ficar bem mais explicado, né? Porque realmente esse documento ele é um tanto quanto complicado de entender como ele foi construído, mas ele é muito importante a gente aprender sobre ele, tá bom? Agora vamos lá. O Evangelho Oral. O Evangelho Oral ele é chamado de querigma, tá? A palavra querigma, ela significa proclamação ou anúncio, tá? Então, por que é utilizado como querigma? Porque é a proclamação do evangelho, tá? Então, o que seria o querigma? Na verdade, olha aqui, ó, ele é o arcabouço central e essencial da mensagem cristã primitiva, focado na proclamação da morte e ressurreição de Jesus Cristo, como cumprimento das promessas de Deus para a salvação da humanidade, tá? Então, veja bem, antes da gente entrar no que seria exatamente o querigma, ele é o evangelho oral. Ele é ele é como se fosse o evangelho primitivo. Ele é o primeiro evangelho. O querigma, ele é o primeiro evangelho. E o querigma, ele quer tratar dos ensinos de Jesus, dos atos de Jesus para evangelizar. Então, o querigma, ele é como se fosse uma forma de evangelizar. Ele é como se fosse um manual para evangelismo. Então, ele trata dos assuntos mais importantes relacionados a Jesus, é o querigma, tá? Então, veja bem, diferente da Didaquê, que foca no ensino moral e instrução dos batizados, né, que é esse livro que eu acabei de mostrar aqui para vocês, né? Diferente do Didaquê, o querigma era o anúncio missionário direcionado aos não crentes, tá? Estruturado em pontos fundamentais, né? Que seja o cumprimento das profecias, a vida, morte, ressurreição de Jesus, sua exaltação como o Senhor e apelo urgente ao arrependimento e à fé. Então, o querigma, ele não tinha o intuito de mostrar como ser cristão. Na verdade, ele tinha o intuito de apresentar Jesus primeiro. Então, veja bem, o que eu estou querendo dizer aqui? O querigma, ele era o evangelho, né? Ele era o conteúdo apresentado a quem ainda não era crente, para convencer essa pessoa a aceitar Jesus. Esse era o querigma. Depois que a pessoa aceitava Jesus, ele recebia o didaquê, que aí era a instrução dos 12 apóstolos de como ser cristão. Ou seja, o querigma te convida a ser cristão. Se você aceitar ser cristão, aí você recebe o didaquê, que é a instrução de como ser cristão. Então, primeiro você aceita Jesus, depois você aprende a como servir a Jesus. Então, o querigma e o didaquê são coisas que um vem antes do outro. Primeiro vem o querigma, depois vem o didaquê,
tá? Querigma quer dizer proclamação e didaquê quer dizer instrução. Então, primeiro você proclama Jesus, depois você instrui quem aceitou Jesus a como ele pode servir a Jesus. Deu para entender essa parte do querigma? Sim. Ficou. Eu até trouxe aqui duas imagens. Essas duas imagens, elas são uma forma de tentar mostrar o que seria o querigma, tá? O querigma, ele é o arcabouço. Ou seja, o que é o arcabouço? Arcabouço, ele é a estrutura de qualquer coisa, tá? Então, essa imagem que eu trouxe aqui é um arcabouço de uma casa, ou seja, é a estrutura de uma casa. O que é o arcabouço aqui? Ele é essa construção prévia que ainda não é a construção completa. Ela é a estrutura que vai segurar a casa, mas não é a casa ainda, né? Então, o arcabouço, ele é isso, ele é uma espécie de estrutura. E eu trouxe outra imagem para mostrar como o arcabouço, ele é qualquer tipo de estrutura que vai segurar outras coisas. Eu trouxe aqui, por exemplo, o arcabouço do esqueleto, né? O nosso esqueleto, ele é um arcabouço. Então, o nosso esqueleto, ele segura os órgãos, segura os nervos, a carne, a pele, né? E os órgãos do lado de fora do corpo, né? Então, o esqueleto, ele é o arcabouço do corpo. A estrutura da casa é o arcabouço da casa, tá? E o querigma é o arcabouço do evangelho. Então, mas, irmão Isaac, ainda não consegui exatamente compreender o que é o querigma e do que é que o querigma fala, tá? Então, veja bem, eu até trouxe aqui, quero mostrar para vocês, já vou avançar para cá, depois a gente volta, porque eu quero mostrar para vocês exatamente o que seria o querigma. Eita, tá até com uma parte aqui coberta, né? Mas vamos lá. Quero mostrar para vocês o que seria exatamente o querigma. O querigma, ele é composto pelas verdades centrais do Evangelho. Eu até tenho aqui no livro, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Veja bem, o querigma, ele é composto das verdades centrais da fé. Em primeiro lugar, Deus visitou e remiu o seu povo, enviando-lhe o Messias como cumprimento do plano revelado no Antigo Testamento, né? Depois disso, em conformidade com as profecias, esse Messias nasceu da descendência de Israel, da tribo de Judá, da casa real de Davi, e identificou-se como Jesus de Nazaré. Depois, como anunciaram os profetas, esse mesmo Cristo morreu numa cruz pelo pecado dos homens. E depois ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Depois disso, ele foi exaltado à mão direita de Deus. Depois disso, ele enviou o seu Espírito, né? Depois disso, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, percebe como o querigma, ele é como se fosse os temas centrais, tá? Ele é como se fosse os temas centrais da fé cristã. Ele é como se fosse os temas centrais sobre Jesus Cristo. Então, deixa eu ver aqui. Olha, eu vou pegar esse texto aqui de Atos 10, do 36 ao 43. Porque aqui a gente consegue ver o querigma, tá? Olha só. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, isso aqui é Pedro que está falando, tá? A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, esta palavra vós bem sabeis, veio como por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra como da Judéia, como em Jerusalém,
ao qual mataram pendurando no madeiro. E este ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. E nós o comemos e bebemos, Jesus, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar de que ele é o que por Deus foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos. Então, olha o querigma aqui. O querigma é a sintetização, o resumo do evangelho. Olha que Pedro falou. Pedro, em alguns versículos só, contou tudo o que você precisava saber sobre Jesus, né? Claro, de forma resumida. Isso é o querigma. O querigma é um resumo da fé cristã, é um apontamento dos temas centrais sobre Jesus, né? Então, o que é o tema central sobre Jesus aqui? É que ele foi enviado pelo Pai, ele nasceu em Belém, ele era profecia dos profetas, ele foi crucificado, ele ressuscitou. Todas essas coisas compõem o querigma, tá? Então, o querigma é como se fosse o esqueleto da fé. Esse esqueleto da fé, ele é essas verdades cristãs, que o Filho de Deus se manifestou, que o Filho de Deus nasceu em tal lugar, que ele era cumprimento das profecias. Essas verdades, elas formam o querigma, elas formam o esqueleto, tá? E esse esqueleto, depois, ele vai sendo preenchido com pele, com carne, com nervos, né? Então, o que são esse outro preenchimento, né, que vem depois? Esse preenchimento que vem depois, ele é a continuação dos evangelhos sinóticos e também das cartas paulinas, das cartas pedrinas, joaninas, e enfim, né, sucessivamente. Mas pode falar aí, presbítero. Irmão, falando do querigma, né? O próprio Jesus usou o querigma aí quando ele resumiu os 10 mandamentos, né? Amar a Deus Sim, sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, né? Isso é uma exatamente. prova, um exemplo aí de querigma usado por Jesus. Pelo próprio Jesus, tá? Exatamente. Então, o querigma, né, ele é, como eu disse, esse arcabouço, né? Esse esqueleto, né? Ou seja, é a base, é como se fosse a base do evangelho, as verdades da base. E sobre essa base é que são construídos os próximos escritos do Novo Testamento, tá bom? Então, olha aqui, ó, os pontos fundamentais do querigma. A vida e os milagres de Jesus ilustram o cumprimento das profecias e a vinda do reino. A narrativa da paixão e ressurreição constitui o clímax e o coração de cada relato. O apelo à fé e ao arrependimento permeia todo o texto, convidando o leitor a uma resposta pessoal. Então, o querigma, ele é essa espinha dorsal, como diz aqui, né? Ele apresenta as verdades principais. E uma coisa interessante é o apelo. O apelo, ele faz parte do querigma. Então, depois que os apóstolos falavam quem foi Jesus, como ele veio, como ele morreu, como ele ressuscitou, eles faziam um apelo. Então, eles diziam, olha, agora vocês já precisam aceitar esse Jesus, né? Então, olha aqui o final do querigma de Pedro, aqui em Atos 10. Ele diz, a estes dão testemunho todos os profetas, de que todos os que creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então, Pedro explica quem é Jesus, ele vende o peixe dele e no final ele aplica o apelo, né? Então, no final ele diz, olha, agora todos os que creem nele receberão perdão. Então, se vocês quiserem receber o perdão, é só crer nesse Jesus que a gente está pregando. Então, o querigma, ele também incluía esse apelo aí, tá? E isso é muito importante, tá bom? O evangelho oral, né, voltando agora, saindo da parte do querigma em si, né, e falando um pouco mais sobre o evangelho oral mesmo, né?
Vamos ler o que eu coloquei aqui, que também está no livro, que é o Evangelho Oral nas cartas de Paulo. O apóstolo Paulo escreveu suas cartas provavelmente a partir da década de 50 depois de Cristo. E ele faz nelas referências a uma espécie de tradição oral que ele mesmo recebeu, seja dos apóstolos ou do próprio Cristo. Então vamos ver alguns casos. Em 1 Coríntios 11, 23 e 24, Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Olha o que Paulo está dizendo, eu até grifei aí. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, ele disse que recebeu um querigma, um evangelho, uma proclamação, né? De forma oral. Paulo não pegou isso daqui em nenhum livro. Não tinha nada escrito nessa época. Claro, tinha o Antigo Testamento. Mas do Novo, né? Gálatas, por exemplo, que foi a primeira epístola paulina, é possível que Gálatas seja o primeiro livro do Novo Testamento, antes mesmo do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. É possível que Gálatas, que é uma carta paulina, foi escrito antes do primeiro evangelho. É possível que Gálatas seja o livro mais antigo do Novo Testamento. Mas Paulo não tinha nenhum evangelho em mãos. Mateus ainda não tinha escrito. Marcos também não. Lucas também não. João piorou, que João se escreveu lá próximo do ano 100. Né? Mas Paulo está falando que recebeu um evangelho oral. Ele disse: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que foi que ele recebeu do Senhor? O próprio Jesus disse para ele. Olha o que ele fala, que é o que aconteceu ali na ceia. Então, olha que coisa impressionante. Paulo ouviu do próprio Jesus como foi que a ceia aconteceu. Que coisa cabulosa, né? Mas ele ouviu do Senhor e repassou isso para os coríntios, né? Que é o quê? O relato da Santa Ceia. Como é que deve ser servida a ceia, né? Então ele recebeu isso de forma oral. E outro ponto também ainda na mesma carta, que é a carta aos Coríntios, lá no capítulo 15, ele diz assim, ainda falando para os coríntios: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Ou seja, ele só repassou a informação. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, Paulo, ele recebeu esse daqui, né, esse querigma, ele recebeu essa informação, essa proclamação, e daí esse daqui ele não diz que recebeu do Senhor. Então, provavelmente ele recebeu dos apóstolos, né? A gente vê lá em Gálatas capítulo 1 que ele foi ter com Pedro em Jerusalém, né? Depois dele ter passado aquele período ali na Arábia, né? Então, Paulo, a gente consegue enxergar, mas, irmão Isaac, o que você está querendo explicar aqui? A gente consegue enxergar que existia um evangelho oral antes do evangelho escrito. E a gente consegue perceber isso aqui nas cartas de Paulo. Paulo está falando de um evangelho que não foi dado de forma escrita, mas de forma oral. Né? Por quê? Porque a gente sabe pelas datas das cartas e dos evangelhos que nessa época aqui não existia nada escrito. Então, se não existia nada escrito, só pode ter sido passado de forma oral, né? Muito bem. Então, o evangelho também ele pode ser visto nos Atos dos Apóstolos, né? O evangelho oral. A gente vê que quando os Atos dos Apóstolos foram escritos, né? Ou seja, na verdade, não quando os Atos foram escritos, mas quando eles aconteceram, ainda não tinha evangelho escrito. Quando foi a primeira pregação? Que é essa pregação aqui de Atos 2, do 22 ao 33. Isso aqui aconteceu 50 dias depois da subida de Jesus para o céu, né? Então não tinha nada escrito ainda. Não tinha nadinha escrito. Mas já existia um evangelho oral. O próprio Pedro, na primeira pregação dele, ele prega, nesse texto aqui que está aqui na tela,
ele prega de forma a demonstrar o querigma, a demonstrar o arcabouço da fé cristã. Então, quando ele vai falar, ele começa a falar para aqueles homens que estavam chamando eles de bêbado, ele começa a falar ali, ele explica todo o processo do evangelho de forma concisa, de forma resumida, né? E ele não tira isso de nenhum livro, porque não existia livro escrito. Então, a partir daqui as pessoas vão começar a replicar o que Pedro falou, né? Então, o primeiro evangelho de salvação não foi o evangelho escrito, foi o evangelho falado, né? E eu não lembro bem, mas foram quase 3.000 almas, se eu não me engano, que foram salvas nesse dia por causa desse evangelho oral que saiu da boca de Pedro, né? Então, a gente pode ver o evangelho oral aqui em Atos 2, em Atos 10 e em Atos 13 também, tá? É outra pregação não, essa daqui é de Paulo, né? Essas duas primeiras aqui são de Pedro, né? Pedro aqui no cenáculo, Pedro na casa do Cornélio, e Atos aqui, não lembro em que cidade que ele estava, mas, Paulo, ele estava em alguma cidade que eu não me lembro agora, e ele pregou esse querigma também aqui, de forma oral. Então, era o evangelho oral, né? Não era o evangelho escrito ainda, era o evangelho oral. Essa parte aqui do evangelho oral, tanto nas cartas paulinas quanto no livro de Atos, deu para entender a parte do querigma e de como ele se apresenta nesses escritos? Deu para entender bem? Para a gente passar para o próximo ponto aqui? Para mim deu para entender. Graças a Deus. Porque realmente eu fiquei um pouco pensativo sobre essa aula de hoje, porque ela é uma aula assim, muito complicada de compreender. Mas, Sim. então, vamos falando aí, tem tanta coisa na cabeça da gente, a gente não quer atrapalhar a aula, mas assim, você vê que está falando do querigma, né? Sim. Jesus, ele sempre simplificou muito as coisas. O evangelho, ele fala que ele é simples, ele é mesmo, né? O irmão falou aí, a Bíblia vai falar que nós não seremos ouvidos por muito falarmos, né? Nas nossas Sim. orações. É muito resumido mesmo o evangelho. Sim. Quando eu dou aula lá para os alunos lá e falo de vocabulário, né? Tem o formal e não formal. E a gente não prestar atenção, a gente começa a usar muito informal, até nas escritas das redes sociais, né? Que é Sim. você, que o pessoal vê, eu sei, a gente acaba tomando essa prática de escrever assim, vai. Mas falando do oral, e às vezes eu coloco um pouquinho de Deus nas aulas, porque eu falo assim que até então o homem com Deus, né, antes da queda, ele guardaria tudo na sua mente, né? Penso eu Sim. assim. Com a queda do homem, isso já não foi mais possível. Como tantas informações seriam possíveis, guardar na única mente humana, se não tivesse o livro, não tivesse a escrita, né? Passando Sim. de pessoa para pessoa. E isso que É. nós está falando é muito interessante que os evangelhos até então era realmente pregado oralmente, né? Cristo Oralmente. ia fazendo, ia falando, e o discípulo ia aprendendo com ele e transmitindo tudo aquilo que viram e tudo aquilo que ouviram. Sim. Certamente foi algumas dezenas de anos aí, algumas décadas para frente, que começou a usar isso, mas a gente nunca parou, eu nunca parei para observar esse detalhe. E tudo isso que o irmão está contando, tudo isso que os apóstolos passaram, os discípulos, o apóstolo Paulo, foi tudo oralmente, não tem nada escrito. Oralmente, exatamente. Então Apenas, existia. apenas o Antigo Testamento, né? Mas o novo ali, as boas novas, foi tudo na base da oralidade. Na realidade, essa parte da oralidade a gente pode também ver no Antigo Testamento, né? A gente aprendeu na última aula, que foi a aula do Pentateuco, que o Moisés provavelmente recebeu
né, algumas das coisas relatadas em Gênesis, é provável que ele não tenha recebido exatamente do Senhor, mas tenha recebido dos familiares de forma oral, uma espécie de tradição oral que foi passado de pai para filho, né? E até que chegou em Moisés, e Moisés provavelmente colocou aquele registro ali no Pentateuco, né? Então, essa parte da oralidade, né, ela sempre vem antes da escrita, né? A escrita, ela é somente a forma de registrar para não se perder aquilo que é ensinado oralmente, né? Então, infelizmente, é porque eu até estou um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco meio enrolado hoje, na aula de hoje, eu peço perdão aos irmãos por isso, porque eu não consegui deixar o slide bem como eu queria, então ficou com muito texto, e o tempo é muito curto, né? Inclusive, a gente provavelmente não vai conseguir concluir a aula hoje, né? Porque 10 horas, teoricamente, é o limite máximo, né? E aí fica muito... É muito assunto mesmo. Esse texto, para a aula de hoje, no livro, foram 70 páginas, né? Então, 70, quase 80 páginas, na verdade. Então, é muita coisa para se explicar numa aula só e a gente tem que correr mesmo. Mas vamos lá. Aqui tem o Evangelho de Marcos como o próprio querigma. Isso aqui é muito interessante. Então, vamos rapidamente ler aqui. Olha só. Provavelmente, o Evangelho de Marcos foi o primeiro dos 4 escritos. E, ao que aparenta, foi o arcabouço que Mateus e Lucas utilizaram para escrever seus evangelhos. Por isso são tão parecidos. Então, olha só. É provável que o Evangelho de Marcos tenha sido o primeiro. Aí o Mateus e o Lucas deram Ctrl+C, Ctrl+V no Evangelho de Marcos, né? Copia e cola, e apenas preencheram, tá? Então é isso que a gente vai ver mais aqui na frente, olha só. Marcos escreveu muito mais sobre o que Jesus fez do que o que Jesus falou. E a gente vai aprender nas próximas aulas que isso acontece porque Marcos, ele tem o intuito de trazer um evangelho muito fácil de entender mesmo, né? Então ele se concentra não na parte doutrinária de Jesus, mas na parte prática de Jesus, né? Então ele começa a falar de muitos milagres e do que Jesus fez e tal, e não sei o que mais. Então, mas ele é utilizado como querigma, ele é utilizado como o arcabouço, né? A base, ele é como se fosse a base para Mateus e Lucas, né? Então é como se Mateus e Lucas tivessem apenas enxertado mais informações no Evangelho de Marcos, né? Então, o Evangelho de Marcos é como se fosse a base, né? E Mateus e Lucas é como se eles tivessem enxertado o Evangelho de Marcos, complementado o Evangelho de Marcos, né? E Mateus, ele complementa com um foco, e Lucas complementa com outro foco. Mas a base é o Evangelho de Marcos, né? Nos dois casos aqui, né? Então, o Evangelho de Marcos, ele é o querigma dos evangelhos de Mateus e Lucas. Ele é a base dos evangelhos de Mateus e Lucas, tá bom? Vamos lá, passando para o próximo, os evangelhos escritos, né? Os evangelhos escritos, no plural. Primeiro ponto, a origem, né? A origem dos evangelhos escritos. Do grito à escrita. Lembremos-nos que, logo de início, como diz aqui, ó, antes de virarem livros, as histórias de Jesus eram transmitidas no gogó, né? Ou seja, na garganta, né? Pedro tinha que falar gritando para que as pessoas ouvissem o evangelho. O texto do livro, no caso, destaca 2 conceitos fundamentais da igreja primitiva: o querigma e o didaquê. Isso daqui eu já expliquei, né? Mas eu vou repassar aqui rapidinho. O querigma, que era a pregação, ele era o anúncio básico e vibrante, focado no que Jesus fez, ou seja, nos milagres de Jesus, na morte e na ressurreição de Jesus. O Evangelho de Marcos é o maior representante disso, servindo como uma espécie de resumo da pregação de Pedro, tá? Já o didaquê, que é a doutrina, né? Ele era um ensino detalhado sobre o que Jesus falou. Ele servia para instruir quem já tinha
acreditado na mensagem inicial, tá? Então, o querigma e o didaquê, eles são complementares. Primeiro, a pessoa recebe o querigma, e através do querigma ela se volta para Jesus, e depois que ela se volta para Jesus, ela recebe o didaquê, que é a instrução de como servir a Jesus. Presbítero. Oi. Não pergunto qual aberto do microfone tem, se eu saber. Tá na benção. Muito bem. Então vamos lá. O quebra-cabeça das fontes, né? Que é a teoria das fontes. Isso daqui também está relacionado aos evangelhos escritos, tá? Para entender por que Mateus, Marcos e Lucas, né, chamados de evangelhos sinóticos, são tão parecidos, os estudiosos, né, que aí é uma parte muito grande e complicada, né, que é o estudo das fontes, né? Esses estudiosos usam siglas para identificar de onde veio a informação. Então, temos aqui algumas fontes. Primeira fonte é o próprio livro de Marcos. Mateus e Lucas usaram o texto de Marcos como base principal. Então, Marcos é a base de Mateus e Lucas, tá? Então, o próprio Evangelho de Marcos virou uma fonte, tá? Olha que coisa interessante. Quem foi a fonte de Marcos, segundo a tradição? Segundo a tradição, a fonte de Marcos foi o próprio apóstolo Pedro. E quem foi a fonte de Mateus e Lucas? Foi o próprio Marcos. Então, é como se a fonte de Mateus e Lucas fossem também o próprio apóstolo Pedro, né? Então, o Marcos escreveu os seus registros com base no que Pedro sabia. E Mateus e Lucas escreveram seus escritos com base no que Marcos escreveu sobre Pedro, né? Então, é um dependendo do outro, tá bom? Outra parte aqui é a fonte Q. A fonte Q, ela é uma coleção perdida de frases e ditos de Jesus, escrita originalmente em aramaico. Mateus e Lucas beberam dessa fonte para incluir os ensinos éticos, tá? Então, existia uma fonte que, né, foi perdida ao longo da história, e essa fonte, Mateus e Lucas utilizaram ela para complementar o Evangelho de Marcos. Então, eles enxertaram o que Mateus e Lucas fizeram foi somar a fonte de Marcos com a fonte Q. A fonte de Marcos trazia os milagres de Jesus. E a fonte Q trazia os ensinamentos de Jesus. Então, Marcos é o querigma e a fonte Q é o didaquê. Então, Mateus e Lucas unificaram Marcos com a fonte Q. Eles compilaram o querigma com o didaquê, né? E eles fizeram aqui essa junção desses dois, né? Mas não saiu completamente igual. Por quê? Mateus tinha um objetivo e Lucas tinha outro objetivo. Então, eles sim somaram a fonte de Marcos com a fonte Q, mas eles direcionaram o texto para lados diferentes. Porque, veja bem, o apóstolo Mateus, ele tem a intenção de apontar Jesus como sendo o rei, como sendo descendente de Davi. Ele quer provar para os judeus que Jesus é rei, que Jesus tem uma linhagem real, ligada diretamente com o trono de Davi. Mas essa não é a intenção de Lucas. Lucas olha para outro lado. Lucas, ele tem a intenção de mostrar que Jesus, ele foi um personagem real. Ele quer provar para Teófilo que Jesus, ele realmente existiu, que Jesus, ele era de carne e osso, que Jesus, ele foi visto por muitos, que ele foi tocado por muitos, e o próprio Lucas utiliza as pessoas que conheceram, que andaram com Jesus, como fonte, né? Então, ele mostra para Teófilo que as pessoas comunicaram para ele
dados e informações sobre Jesus, porque essas pessoas viram Jesus pessoalmente e elas ainda estavam vivas quando ele fez a pesquisa para escrever seu evangelho. Então, veja bem, o evangelho de Marcos e Lucas, eles são uma soma, né, da fonte Marcos e da fonte Q, mas eles incluem dados extras, alguns dados que tem em Lucas não tem em Mateus, e alguns dados que tem em Mateus não tem em Lucas. Isso é muito importante. A gente precisa compreender que os sinóticos eles são semelhantes, mas não são semelhantes 100%. Algumas coisas são diferentes nos evangelhos. E a crítica textual, ela explica por que há essas diferenças, né? Então, olha só aqui, ó, fontes específicas L e M. Lucas teve acesso a informações exclusivas, e a gente chama isso de fonte L, né? Possivelmente ouvindo testemunhas em Cesareia. Mateus também teve suas próprias fontes, que é a fonte M, focadas no público judeu, né? Então, veja bem, para construir os evangelhos sinóticos, foram utilizadas fontes. E a gente precisa sair dessa aula, talvez nem compreendendo completamente, mas pelo menos sabendo que existem diversas fontes diferentes. Quem era a fonte de Marcos? Só recapitulando aqui, tá? Quem era a fonte de Marcos? O apóstolo Pedro. Quem era a fonte de Mateus? Marcos, fonte Q e fonte M, que eram os judeus, né, teoricamente. Então, é como se o evangelho de Mateus fosse uma compilação de Marcos, fonte Q e fonte M. Enquanto que Lucas era uma compilação de Marcos, fonte Q e fonte L, tá? Então, olha só como existe uma complexidade, né, por trás das construções desses evangelhos, né? Isso é incrível de estudar. Eu gostaria de ter tempo, realmente, para a gente se dedicar a isso, né? Mas só falta 10 minutos para a gente terminar, então eu vou terminar pelo menos esse daqui. Vamos lá. O estilo de cada autor. Como eu disse, né? Cada evangelista funcionou como um editor com um objetivo diferente. A gente precisa compreender esses objetivos diferentes dos evangelistas. Mateus organizou os ensinos de Jesus em cinco grandes blocos, como o Sermão da Montanha. Então, ele vai falando dos sermões, né? 5 grandes sermões que Jesus vai falando, né? Ele apresenta Jesus como o novo mestre que cumpre as profecias do Antigo Testamento. Esse era o objetivo de Mateus, mostrar Jesus como aquele que cumpre as profecias do Antigo Testamento. Não era esse o objetivo de Lucas. Lucas agiu como um historiador, ou como um biógrafo, né? E ele organizou os fatos de forma mais cronológica e lógica, interessado em detalhes humanos e na expansão da mensagem para os não-judeus. Lembremos-nos que Lucas era grego, então ele escreveu o evangelho dele para gregos. Inclusive, na verdade, a priori, ele escreveu para Teófilo, né? E depois disso daí foi sendo espalhado. Mas a forma que ele escreve, ele tem um intuito, não de mostrar Jesus como sendo o cumpridor das profecias do Antigo Testamento, mas ele tem o intuito de mostrar que Jesus era um ser humano, né, nascido da carne e do sangue, um ser real, um ser histórico, um ser que as pessoas viram, tocaram, comeram com ele, riram com ele, choraram com ele, né? E Marcos já focou na ação, no movimento, no impacto dos milagres de Jesus. Marcos, ele focou no querigma. Marcos, ele focou em mostrar que Jesus ele era uma espécie de profeta de Deus, né? Filho de Deus, que estava ali para servir. Ele aponta Jesus como servo, como aquele que está curando, com aquele que está cuidando dos outros, com aquele que está aconselhando. E então ele foca nisso porque ele entendia que dessa forma era mais fácil de chamar a atenção dos ouvintes, contando não as doutrinas, mas as ações. Porque, veja bem, uma pessoa que nunca ouviu falar da ressurreição de ninguém,
que ele, é claro que ele não falou da ressurreição de Lázaro, porque só aparece em João. Mas, quando, digamos, alguém ouve, né, sobre um grande feito de um homem que estava morto há 4 dias ressuscitar do nada, né, repentinamente, o cara já estava em decomposição. E ele ressuscitou, apareceu vivo do nada. E todo mundo que viu ele morto, enterrou ele, estava lá quando ele ressuscitou. Sabia que ele tinha morrido de verdade e viu ele ressuscitar. Então, Marcos, ele consegue compreender que contando as histórias, as pessoas vão se converter muito mais rápido, muito mais fácil. Então, ele tenta apresentar Jesus de forma simples, de forma intrigante, de forma impactante, de forma que chama a atenção do ouvinte. Essa é a intenção de Marcos. Então, cada evangelista tem um estilo diferente, tá? É importante a gente saber que João também, eu não coloquei aqui, mas João, ele aponta a divindade de Jesus. Então, ele mostra Jesus como o verbo encarnado, né? É uma outra forma de escrever, tá bom? Então, vamos lá. A unidade na diversidade. Embora cada evangelho tenha sido escrito para um público diferente, ou seja, Marcos em Roma, Marcos para Roma, Mateus para Antioquia, Lucas para a Grécia e João para Éfeso, o texto, que é o texto do livro, reforça que todos eles giram em torno do mesmo esqueleto, ou seja, o mesmo querigma, que é o quê? O batismo, o ministério na Galileia, a crucificação e a ressurreição. O evangelho de João, embora seja o mais diferente espiritual, não inventa um novo Jesus, mas na verdade ele aprofunda a identidade divina daquele que os outros 3 já apresentaram, né? Então, olha só, os evangelhos escritos, eles são diversos, sim, eles são escritos por pessoas diferentes, eles têm fontes diferentes, eles têm públicos diferentes, eles têm contextos diferentes. Mas esses 4 evangelhos, eles seguem uma única linha, que é o quê? O querigma. É a base, é o resumo, é a parte concisa, o bloco indivisível, que é a história de Jesus, né, como um todo. Esse é o querigma, a história de Jesus. O querigma é a base, e a base dos evangelhos é a história de Jesus. Então, eu coloquei aqui, não vai dar tempo de falar, que é sobre os evangelhos sinóticos, né? Eu vou colocar aqui o resumo e vou passar rapidamente só os slides, porque o vídeo vai ser postado depois, né? Eu conversei com o presbítero Rafael anteriormente sobre a gente gravar as aulas, né? Inclusive, essa aula está sendo gravada. Então, quem estiver assistindo depois pode pelo menos ler o resumo, que é bem autoexplicativo, e vai conseguir compreender pelo menos essa parte do final, tá? Então, é só dar pausa no vídeo e ler o que está escrito. Então, eu vou dar uma passada aqui rapidamente nas imagens para que você possa ler depois, tá bom? Aqui a visão panorâmica da vida de Jesus, né? Que é bem interessante essa parte também, mas infelizmente não deu tempo da gente ler tudinho, né? E falar sobre tudo, porque realmente essa aula é uma aula bem grande mesmo. Aqui os evangelhos e a vida de Jesus, como eles se complementam, né? Certinho. E aqui, olha aqui, porque os 4 evangelhos. E, enfim, essa é a conclusão da aula de hoje. É muito complexo, é muito técnico, é muito grande, mas eu me coloco à disposição, porque eu entendo também que eu não consegui me fazer entender de forma fácil e prática hoje, né? Infelizmente aconteceu muita coisa também, mas daí eu comecei a aula assim um pouco sem foco, mas depois a gente parece que deu uma melhoradinha, mas eu me coloco à disposição para a gente repor essa aula e dar a mesma aula de forma mais aprofundada, né, de forma mais explicativa, se os irmãos, claro, tiverem interesse, né, seja de forma particular ou seja de uma videochamada também de novo, né, mas eu me coloco à disposição para a gente voltar a esse momento e estudar de novo, porque eu sou desse tipo. Eu prefiro estudar de novo e aprender do que pular
um ensinamento, né? Se eu não entendi, eu gosto de voltar. É isso que eu quero dizer. Se eu não entendi, eu gosto de voltar para entender de verdade, porque é importante sim. A aula de hoje é uma aula importante, é uma aula que a gente deve dar o devido valor, e se for preciso, se os irmãos acharem necessário, eu me coloco à disposição para nós voltarmos nessa aula, tá bom? Então, presbítero Rafael, a palavra está com o senhor aí para fazer o encerramento e as considerações finais, como diz o ditado, né? Amém, meu querido professor. Só cumprimentando aí a sala do irmão. Dúvida não traz conhecimento, né? Isso é uma fala nas faculdades, nas escolas, que eu sempre digo, que a dúvida não traz conhecimento. Qualquer dúvida, nos procure, ou procure o irmão Isaac, né? Que vai esclarecer aí a forma que bem entender. Uma aula muito bem explicativa, irmão. Como falou, todos os assuntos são assuntos dinâmicos, de grande pesquisa. Aí, quando o irmão falou do público-alvo, né? Aí, só um exemplo aqui. Marcos e Lucas falaram de um cego e Mateus já fala de dois cegos, né? Por quê? Né? Para quê e por quê? Então, são coisas que, for entrar a fundo aí, traz muito tempo. Mas, irmão, Deus abençoe a sua vida, da irmã Daniela, que esteve conosco, e aqueles que Amém. vão assistir às aulas aí via YouTube, né? YouTube, irmão? Na realidade, ele vai ficar gravado no meu Google Drive, e daí eu vou compartilhar o link para a pessoa acessar a aula. Maravilha. Então, os irmãos que não puderam estar conosco aí, vai ter essa oportunidade de saber o que é um arcabouço bíblico, vai ter a oportunidade de saber o que é um. Como é que é a palavra aqui, irmão? Eu não confundi aqui, ó. Querigma. Um querigma bíblico aí, coisas que, olha, que a gente só aprende no Badeiro. Irmãos, Deus abençoe, irmã Daniele. Vamos orar aí. E obrigado pela participação de vocês e pela disposição do irmão Isaac aí. Amém? Amém. Querida Maria do Pai, Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, pela essa rica oportunidade, Senhor, de saber mais um pouquinho de Ti, meu Pai, saber um pouco do Teu reino. Abençoa, Senhor, meu irmão Isaac, aí, que tirou um tempinho, Senhor, para nos trazer a Tua palavra, trazer esse ensinamento. A irmã Daniele, Senhor, que teve o dia de trabalho, mas não mediu esforços, ó Deus, para que viesse aqui aprender um pouco mais do terreno. Pai, nos despeça em paz, dê uma mente abençoada. No nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.